Eu quero, nesse momento, convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em Efésios, capítulo 1. Nós hoje vamos iniciar uma série de mensagens sobre a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, né? Nós já tivemos aqui a oportunidade de fazer a exposição, mas na escola bíblica dominical, e senti no meu coração da gente novamente abordar na perspectiva da temática Igreja, a Noiva Gloriosa de Cristo. Nós temos já trabalhado às quintas o estudo sobre o que é a igreja, e nós vamos ter esse ping-pong aí, né, de quinta e domingo, falando sobre o mesmo tema, né? Quinta-feira nós abordamos a essência da igreja, o que é a igreja, e nesse formato aqui de sermão, aos domingos, também vamos falar um pouquinho sobre a igreja do Senhor. Nós vamos dar uma pausa no lecionário que nós trabalhamos, vamos fazer aqui a exposição, e no final nós retornaremos ao calendário. O calendário a gente sempre usa, né? Mas o lecionário, que são os textos que geralmente usamos aos domingos, nós vamos dar um tempo para poder abordar aqui esse assunto que é a questão da igreja do Senhor. Então, Efésios capítulo 1, hoje nós vamos analisar apenas o verso 1, 2 e 3. Diz assim um texto da palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Meus irmãos, esta é uma das epístolas conhecida como epístolas da prisão, juntamente com Colossenses, com Filipenses e Filemão, escrita por Paulo por ocasião à prisão. O apóstolo Paulo, ele escreve a carta à comunidade de Éfeso, e se você analisar essa carta, ela tem uma característica muito diferente de outras cartas paulinas. Por exemplo, quando você analisa a carta aos Gálatas ou a carta aos Coríntios, você vai perceber um tom muito de particularidade. Você vê Paulo abordando assuntos pontuais, de problemas da igreja de Corinto, de problemas da igreja da Galácia, mas aqui nós percebemos que essa carta aos Efésios é um verdadeiro tratado teológico em formato de carta. Então você vai perceber que não há aqui nenhum tom específico. Paulo não aborda nenhum tema, de alguma situação que estava ocorrendo ali, problemas da igreja de Éfeso. Então é uma carta geral, escrita por apóstolo Paulo por ocasião à sua prisão, e uma carta destinada às igrejas da Ásia Menor. É importante olhar aqui numa questão que aparece nos documentos mais antigos, e manuscritos mais antigos e manuscritos confiáveis, que nessa expressão aqui, peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta, que diz assim: aos santos que vivem em Éfeso. Alguns manuscritos antigos a palavra Éfeso não aparece. Então, muitos estudiosos acreditam que essa carta ela não foi destinada especificamente à igreja de Éfeso, mas a diversas igrejas da Ásia Menor. Portanto, à medida que a igreja fazia leitura da carta, as pessoas assim então pronunciavam o nome da igreja local. É bem possível que isso acontecesse. Por exemplo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Colossos, E poderíamos aqui aplicar para os dias de hoje, aos santos que vivem em Coelho da Rocha, ou seja, aqui nessa localidade. Possivelmente, essa carta era uma carta circular destinada a diversas igrejas da Ásia Menor, onde é a atual Turquia. Uma outra informação importante aqui
é que a igreja de Éfeso, a carta também foi destinada para essa comunidade, e é o que chegou até nós aqui. Essa igreja de Éfeso foi uma comunidade que Paulo participou da sua plantação. Ele passou ali um longo tempo, 3 anos ali em Éfeso, e você vai encontrar o registro em Atos capítulo 19. Se você olhar o capítulo 19 de Atos, você vai ver do trabalho do apóstolo Paulo na região, o avivamento que houve, que se espalhou ali por toda a Ásia Menor. Depois dá uma lida aí, capítulo 19, quando assim então Paulo, ele pregou, o Espírito Santo desceu, fortaleceu aquela comunidade e houve assim, então, um avivamento na região. A igreja de Éfeso é uma igreja que foi pastoreada, né, ali por Paulo durante um tempo, mas também temos aí um outro personagem bíblico muito importante que pastoreou essa igreja. Quem foi? Quem lembra aí? Uma carta destinada a ele. Timóteo, né? Timóteo foi também pastor da igreja de Éfeso, e depois o apóstolo João, né, que você vai encontrar lá no livro de Apocalipse, no finalzinho, o autor do livro de Apocalipse também pastoreou essa comunidade. Algumas informações aqui importantes, né? Lá em Apocalipse, a Bíblia vai nos mostrar que a igreja de Éfeso era uma comunidade, pelo menos no tempo em que João escreveu, né? Era uma igreja ortodoxa, ou seja, tinha uma doutrina sadia, correta. Era uma igreja ortopráxica, ou seja, ela praticava a doutrina correta, mas há uma advertência que nós encontramos no livro de Apocalipse a essa igreja. O que tinha acontecido com essa igreja? Ela havia abandonado o primeiro amor. Mesmo uma igreja, né, que tem uma doutrina correta, mesmo uma igreja que ela é ativa nos seus trabalhos, ela pode, de alguma maneira, estar pecando em não ter aquele fervor inicial quando ela foi plantada. Isso é importante, irmãos, porque, às vezes, né, os primeiros, aqueles irmãos que participaram da fundação, trazem aquela marca, né, aquele ardor em relação ao trabalho. A segunda geração ainda, às vezes, mantém, mas muitas igrejas, quando chegam, né, na segunda geração, aquele fervor, aquilo que, né, estava presente na comunidade assim que ela iniciou, muitas das vezes já foi deixado de lado, e nós encontramos Jesus chamando a atenção dessa igreja. Em relação à cidade, a cidade de Éfeso era uma cidade muito importante, né? Era uma grande capital ali da Ásia Menor, uma cidade de importância comercial, era uma cidade de importância política e também uma cidade de grande importância religiosa. Havia ali uma das 7 maravilhas do mundo, que era um templo dedicada à deusa Diana, ou Artemis, né? Diana de Éfeso. E era um culto ali muito famoso a essa divindade. E havia uma prostituição, não uma prostituição como nós conhecemos hoje, mas uma prostituição cultual, né? De pessoas, mulheres que se prostituíam em culto a Diana de Éfeso. Portanto, a igreja estava numa localidade com grandes desafios. Nós vamos, a partir dessas informações e dos versos aqui 1, 2 e 3, nós vamos meditar no tema de hoje, que é a natureza da igreja de Cristo, a partir então desses 3 versos que nós acabamos de ler. Nós vamos encontrar logo no início, eu peço que os irmãos mantenham o texto aberto, nós vamos encontrar aqui a seguinte expressão: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. O que é importante nós extrairmos aqui desse texto? Primeiro, Paulo aqui se apresenta, né? O apóstolo Paulo, o apóstolo, né, que foi assim chamado pelo Senhor. E ele vai dizer, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, né, por vontade de Deus. Isso significa dizer que o apostolado de Paulo, ele não foi algo que a igreja inventou. Você encontra hoje muitos apóstolos, mas apóstolos que a igreja levantou, ou pessoas que da noite para o dia decidiram, né, se tornarem assim apóstolos e foram lá e se credenciaram, se filiaram a alguma convenção apostólica mundial, e nós encontramos hoje diversos apóstolos nomeados pela igreja.
Mas o que nós aprendemos aqui na Bíblia é que o apóstolo não é alguém que a igreja nomeia, não é alguém que a igreja vai lá e dá o título, mas apóstolo é alguém que o próprio Deus, o próprio Senhor o chama para ser assim então apóstolo. Portanto, sabemos que não há apóstolos nos dias atuais. A palavra apóstolo quer dizer enviado, né? É claro que no sentido de missionário, se usar a palavra apóstolo no sentido de missionário, tudo bem, mas o sentido que muitas igrejas usam hoje de alguém que tem uma palavra, né, para a igreja nacional ou para a igreja mundial, nós precisamos entender que não mais existe apóstolo, né? Como diz o reverendo Augusto Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto, né? Por quê? Porque o último apóstolo, ou seja, o último portador de uma revelação que a gente está dizendo aqui é verdades acerca de Deus e da sua vontade para o seu povo, foi o apóstolo João. Ou seja, tinha um grupo dos 12 e mais Paulo, que é o apóstolo chamado fora de tempo, segundo ele mesmo, né? E havia aqueles outros ali que também recebiam títulos de apóstolos, mas eram pessoas diretamente ligadas aos apóstolos. Havia, assim então, para ser apóstolo, algumas credenciais, algumas exigências. E nenhum apóstolo hoje, atual, cumpre as exigências para ser um apóstolo segundo as Escrituras. Então, Paulo coloca aqui, Paulo, apóstolo de Cristo, segundo a vontade de Deus. Não é segundo a vontade da denominação, não é segundo a vontade da pessoa, não é segundo a vontade, né, de uma determinada convenção. E aí nós podemos avançar aqui. O texto diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. E aqui nós vamos encontrar o primeiro ponto da nossa reflexão. A natureza da igreja de Cristo. A igreja de Cristo é uma igreja local. É uma igreja local. O texto vai dizer, por vontade de Deus, aos santos que vivem... Quem está escrito? Em Éfeso. Aos santos que vivem em Éfeso. E aí quando nós falamos de santo, santo aqui não é alguém que foi canonizado pela igreja porque chegou a atingir um grau de perfeição. Santo aqui são todos os batizados, todos os cristãos, todos que fazem parte da igreja, são chamados de santos. E aqui é importante nós observarmos que existem duas questões que precisamos ter em mente. A primeira é de que há uma característica do santo que é alguém que tem uma posição, no sentido de que cada um de nós que fomos batizados, que temos Cristo como Senhor e Salvador, nós somos santos porque a palavra santo quer dizer separado, quer dizer o quê? Consagrado. Ou seja, Deus nos separou, nos tirou da vida que nós tínhamos antes, da vida de pecado, de vivermos para nós mesmos, para formar uma assembleia, uma eclésia, uma igreja. A palavra igreja, irmãos, é uma palavra grega chamada eclésia. E essa palavra, ela é tirada do mundo antigo, da Grécia Antiga, porque eclésia significava pessoas que eram chamadas de suas casas para compor uma assembleia, mas não era uma assembleia religiosa. Era uma assembleia de cidadãos atenienses, de pessoas que eram cidadãs e que elas faziam parte, né, tinham essa cidadania e exerciam essa cidadania formando uma assembleia, no sentido de que elas se reuniam para tomar decisões para a vida pública. A palavra, então, eclésia, ela é aplicada para a igreja, não no sentido missionário. Tem muita gente que diz assim, não, a igreja é chamada para fora. Claro que a igreja é chamada para fora, mas a palavra eclésia não quer dizer isso. A palavra eclésia quer dizer, a gente está até falando isso hoje na Escola Bíblica Dominical, né? Quer dizer, chamados para fora do pecado, chamados para fora da vida que outrora vivia para compor uma assembleia não ateniense para discutir política, mas uma assembleia de Deus. Tudo bem? Então, o santo, ele é santo porque o Senhor o separou, porque o Senhor o consagrou, o tirou da vida que vivia antes.
Saímos do reino das trevas e agora nós participamos do reino de luz, né? O reino do Senhor. Mas existe um outro aspecto da palavra santo, que é o aspecto processual. Então vamos lá, o primeiro aspecto é o aspecto posicional. O que é posicional? Todos nós somos santos. Por quê? Somos cristãos e somos o quê? Batizados. Mas o aspecto posicional significa que todos nós estamos buscando a santificação. A Bíblia diz que buscai a santificação sem o qual ninguém o quê? Verá o Senhor. Então a santificação ela é processual, no sentido de que há uma graça em nós. E essa graça trabalha em nós nos tornando, ou deveríamos nos tornar, diariamente mais parecido com Jesus. Então o que é ser santo? Ser santo é ser parecido com Cristo. Então a santificação tem a ver com a luta. A santificação tem a ver com nós vencermos o poder do pecado sobre nós. Santificação tem a ver com diariamente nós nos libertarmos das manias, dos vícios da nossa velha natureza para nos tornarmos cada vez mais livres em Deus, livres no Senhor. Portanto, a santificação, ela é posicional, mas ela também é processual, porque nós vamos nos tornando santos. Há um outro aspecto aqui, que é o aspecto da igreja local, aos santos que vivem em Éfeso. Ou seja, a carta, então, ela é destinada a igrejas locais, comunidades que existem dentro de uma determinada região. E se vive dentro de uma determinada região, essa igreja ela tem desafios locais. Foi por isso que eu comecei aqui a mensagem falando de alguns aspectos da cidade de Éfeso. Para quê? Para entender que a igreja ela não é algo etéreo, não é algo só no sentido espiritual. A igreja é uma comunidade local onde o santo ele precisa viver a sua santidade numa comunidade caída e mergulhada em pecado, que tem desafios, que tem necessidades e que a igreja precisa ser relevante. É como Isaías naquela visão que tem uma percepção da santidade de Deus, mas ao mesmo tempo ele confessa o seu pecado e confessa que habita juntamente com um povo também pecador. A igreja é uma comunidade local. Como comunidade local, ela é uma instituição que o próprio Cristo fundou, que o próprio Cristo a edificou, onde pessoas se reúnem para adorar o Senhor, para partir o pão, para ministrar a palavra, para ministrar a disciplina. Então essa ideia que algumas pessoas estão trabalhando hoje, desenvolvendo hoje, de que eu sou igreja sozinho, isso não existe. Se a própria palavra igreja quer dizer assembleia, como uma pessoa pode dizer eu sou igreja? A igreja ela é uma comunidade fundada por Deus, onde o próprio Deus estabelece aqueles que vão pastorear, aqueles que vão liderar a comunidade. E se há liderança presente ali, existe um corpo, ou existem membros que precisam receber aquilo que a liderança tem como missão. Por exemplo, a palavra ela precisa ser ministrada. O batismo precisa ser ministrado. Como uma pessoa dentro de casa, sozinha, vai ser igreja? Ela vai pregar para ela mesma? Ela vai se batizar? Ela vai fazer ceia? Ela mesma vai lá e consagra, parte o pão e come? Percebe que não há lugar para desigrejado. Claro, há lugar. Ele pode vir para cá, ser membro aqui, Coelho da Rocha, Rua da Prata, 553, se estiver assistindo. O que não há lugar é para acreditar que igreja somos nós, no sentido de indivíduos. Igreja é corpo de Cristo, é assembleia que se reúne no determinado lugar em que a palavra é ministrada e que os sacramentos são ministrados e em que também a disciplina é ministrada. A teologia reformada coloca como as marcas da verdadeira igreja: ministração fiel da palavra, administração correta dos sacramentos e disciplina. Eu duvido
alguém que se diz igreja, se tiver em pecado, fazendo alguma coisa que está em falta, eu duvido se ele vai se disciplinar. Você já viu alguém se autodisciplinando? Eu vou me autodisciplinar aqui, eu vou... É claro, meus irmãos, que é na comunidade dos santos em que o faltoso em amor precisa ser do quê? Corrigido. E é na comunidade dos santos que o faltoso, o impenitente, ele receberá o quê? A excomunhão. É o que está nas Escrituras. Igreja é uma comunidade local. É uma instituição local com pessoas que foram revestidas de autoridade, conforme a própria Bíblia nos revela. Uns pastores, outros diáconos. Existem mestres, pessoas com dom de ensino, é onde o Senhor distribui dons para que um possa edificar o outro. Não são dons para que possamos nos autopromovermos, não são dons para que possamos aparecer, mas são dons para que o outro possa ser abençoado e edificado através da minha vida. Portanto, a igreja, de fato, precisa ser uma comunidade local em que pessoas se reúnem em um determinado lugar para cumprir o chamado de Deus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando, ensinando. Quem é que vai fazer isso? É o governo que vai fazer isso? É o exército que vai fazer isso? São as forças armadas? São as ONGs sociais? Quem que tem autoridade para pregar, para batizar? É a igreja. É a igreja. Portanto, a igreja é o corpo de Cristo local. Mas há um segundo ponto que a gente precisa observar. O texto avança aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, ou seja, aqueles que confessam Cristo como Senhor e que vivem de acordo com os seus mandamentos. Aí o verso 2 vai dizer: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça, meu irmão, porque tudo que acontece na vida de cada um de nós é favor e merecido, é graça. Tudo começa da graça. A graça é a causa de todas as bênçãos. Hernandes vai colocar isso: a graça é a causa e a paz é a consequência. William Barclay ele vai colocar que a palavra paz, no grego a palavra eirene, ela é uma palavra extremamente positiva. Ela é uma palavra que não dá abertura para um aspecto negativo. Paz aqui não significa ausência de perturbação, não significa ausência de luta, não significa aqui ausência de dificuldades e de problemas. A paz aqui, ela tem a ver exatamente com aquela questão da nossa experiência com Deus, a qual em Cristo Jesus, nós primeiramente temos uma relação objetiva com Deus, ou seja, outrora eu era inimigo de Deus, agora eu sou, por causa da obra de Cristo, o quê? Reconciliado. Se outrora eu estava em guerra com Deus, por causa da obra de Cristo, eu tenho o quê com Deus? Paz com Ele. Mas também nós podemos encontrar na expressão paz, algo subjetivo, algo interior, aquela certeza, aquela segurança, aquilo que o homem que não tem Cristo não tem. Aquela segurança de que muitas das vezes nós estamos em plena pandemia, nós estamos passando por lutas, nós estamos passando por problemas, nós estamos passando por dificuldades, mas nós podemos dizer: eu sei bem em quem tenho crido. Aquela paz que não é o dinheiro que traz, aquela paz que não é a estabilidade que traz, porque nós sabemos que muitas pessoas, a despeito dos bens materiais alcançados, a despeito de muitas coisas que os homens invejam, não têm paz no coração. Não consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Então essa paz que o texto está dizendo, que é algo positivo, ela é fruto da graça de Deus em nós. Ela é objetiva porque ela nos reconcilia com Deus. E ela é subjetiva, ela é pessoal, porque ela traz algo ao nosso coração que aquele que está lá fora não tem no coração. Essa certeza de que a despeito das lutas, nós temos as doces consolações do Espírito Santo. A despeito dos problemas, nós podemos até, muitas das vezes, orar e colocamos nas mãos do Senhor e falamos: olha, Senhor, seja feita a tua vontade. E nem sempre a vontade de Deus, ela é aquilo que nós desejamos. Mas quando nós temos comunhão com o Senhor, nós quando temos vida de oração, mesmo quando Deus diz não, nós temos no nosso coração
paz. Nós temos paz. Olha, por exemplo, a experiência da igreja de Atos. A igreja lá em Atos orou pelo apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro foi preso, a igreja orou. E nós vemos o Senhor de forma sobrenatural livrando o apóstolo Pedro. E olha que não tem muito a ver com, talvez, com muita fé da igreja, não. Porque se você olhar o texto bíblico, o apóstolo Pedro foi solto, ele foi lá no local onde a igreja estava reunida, bateu na porta e nunca acreditaram que era ele. Ou seja, a igreja orou, ela mesmo não acreditou no que estava vendo. Mas existe também, irmãos, quando a igreja ora, e eu cito aqui Tiago, a igreja orou, mas aprove o Senhor levar Tiago, sendo ele decapitado, encerrou seu ministério. Foi mais oração, menos oração? Não, foi vontade do Senhor, mas em tudo, a paz do Senhor, ela está presente no coração da sua igreja. Quantas orações, principalmente quem participa das reuniões de orações, nós ouvimos notícias, fulano ficou curado, fulano saiu, do hospital, fulano não está mais internado, mas também muitas vezes ouvimos, fulano morreu. E em tudo nós pedimos que o Senhor nos dê o quê? Paz. E aí nós olhamos então para o segundo ponto, está no verso 3. O verso 3 vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aqui é uma verdade de que a igreja, ao mesmo tempo que ela é uma igreja local, é uma igreja física, onde pessoas se reúnem, a igreja também ela é universal. Ela é católica. A palavra católica quer dizer universal. E aqui há vários aspectos que podem ser explorados. Ela é universal porque ela não é uma igreja do Brasil. Ela não é uma igreja brasileira, ela não é uma igreja da Inglaterra, ela não é a igreja de Genebra, ela não é a igreja da Alemanha. Ela é a igreja do Senhor, que não tem nacionalidade. O apóstolo João, quando ele olha para o céu, ele vê uma multidão incontável de povos, de pessoas de todos os povos, raças, tribos e nações. É nesse sentido que a igreja ela é católica, porque ela é uma igreja onde está presente na China, nos Estados Unidos, no Japão, em qualquer lugar do mundo onde a pessoa invoca o nome do Senhor, ela faz parte dessa igreja e nós temos comunhão com eles. Então nós precisamos ter uma visão que vai para além da nossa igreja local. Nós estamos aqui em Coelho da Rocha, somos igreja presbiteriana, temos a nossa identidade, mas nós precisamos entender que a identidade maior que nós temos é pertencer à igreja do Senhor. E nesse sentido, as nossas diferenças elas são reais, elas existem, mas o que nos une como igreja é muito maior do que as diferenças que existem entre as denominações. Cristo não vem buscar batista, Cristo não vem buscar assembleia, Cristo não vem buscar presbiterianos, Cristo não vem buscar igreja católica, ele vem buscar um povo, uma igreja que reside dentro da igreja. Percebe? Há uma igreja dentro da igreja. Há um povo eleito que está presente em todas as denominações. A igreja ela é católica no sentido de que ela é a assembleia dos santos que fazem pessoas que de todos os tribos, raças, povos e nações que receberam Cristo como Senhor e Salvador, foram lavadas no sangue do Cordeiro, foram regeneradas, pessoas que fazem parte do povo eleito de Deus. E é nesse sentido que a igreja ela é universal e nós precisamos ter uma visão para além da nossa igreja. Nós precisamos ter uma visão para além da nossa denominação. Nós precisamos entender que a nossa comunhão é em Cristo e é maior do que aquilo que nos diferencia. É por isso que nós aqui temos o hábito de fazer a leitura do credo apostólico. Por quê? Porque o credo apostólico é o resumo da fé da igreja. Ah, é uma reza, pastor Nilson? Não é uma reza. É um resumo da nossa fé.
Se você pegar a declaração de fé da Igreja Assembleia de Deus, da Convenção Geral das Assembleias de Deus, você vai ver lá no documento o credo apostólico, o credo que foi lido na semana passada, o credo niceno. É o resumo da fé da Assembleia de Deus, é o resumo da fé da Igreja Presbiteriana. Ainda que alguns irmãos não façam a leitura no culto, mas é o resumo daquilo que eles acreditam. Nós fazemos porque é um modo que nós temos de quê? Massificar os pontos principais daquilo que cremos. Pede para um irmão da Batista, pede para um irmão da Assembleia de Deus ler o credo e pergunta se ele acredita. Você acredita em Deus Pai Todo-Poderoso? Ele vai dizer que sim. Você acredita em Jesus Cristo, seu único Filho? Ele vai dizer que sim. Você acredita no Espírito Santo? Quem vai discordar do que está escrito ali? É o que nos une, é o que há de maior, é o que há de essencial na fé. Eu creio na igreja una porque ela é única. Isso nos faz lembrar que, por mais que eu seja batista, por mais que eu seja presbiteriano, a minha igreja, ela não é a igreja. Ela é uma agência da igreja presente na terra para fazer a obra do Senhor. A igreja é uma só. Porque o corpo de Cristo, ele é um só. Há um só corpo. Há uma só fé, há um só batismo. Por isso que nós não batizamos de novo, porque só há um batismo. Você só entra na comunidade do povo de Deus uma única vez, e não mais de uma vez. Rebatizar é ir contra aquilo que está na palavra do Senhor. Há uma só fé, um só batismo, há um só Senhor. A igreja, ela é una, e ao mesmo tempo ela é o quê? Santa. Ah, mas eu vejo tantos pastores fazendo coisas erradas. Eu vejo tantos escândalos. Ao longo da história, a igreja fez tantas coisas ruins. Mas é como diz um pensador, quando nós estudamos história da igreja, nós não devemos olhar para os erros como referência do que é a igreja. Se você for estudar a história da arquitetura, você vai usar como referência, na história da arquitetura, os arquitetos que fizeram cair as suas construções ou os melhores arquitetos que existem? Hein? Essa igreja que tem erros, que tem homens falhos, é a igreja por onde passou Paulo, é a igreja por onde passou homens como Agostinho de Hipona, é a igreja onde passou homens como, por exemplo, Francisco de Assis, Tomás de Aquino, Lutero, João Calvino, John Wesley, Jonathan Edwards, tantos homens que você olha a história desses homens e você vê piedade, você vê homens que contribuíram para o nosso crescimento através da sua vida e através também das suas reflexões teológicas. Portanto, quando nós olhamos para a história da igreja, por mais que venham ter erros, nós precisamos olhar para a história dos grandes homens que nos inspiram a viver uma vida de santidade. Quando você olhar para a história da igreja presbiteriana local de Coelho da Rocha, não é para as referências negativas, mas é para as boas referências que nos chamam a atenção do que é ser igreja, de como ser. Os erros, a gente aprende com eles, a gente aprende a não cometê-los. Portanto, a igreja, ela é universal. Ela é universal porque ela está espalhada no mundo e, ao mesmo tempo, ela é uma igreja composta não apenas daqueles que aqui estão, mas daqueles que também já foram. Porque aqueles que morreram, aqueles que faleceram, mas faleceram na fé, os nossos irmãos que morreram na fé, irmãos tanto da igreja de Coelho da Rocha, como os irmãos que morreram na primeira perseguição na história da igreja, nos primeiros séculos, todos eles fazem parte da mesma igreja, do mesmo corpo, e estão todos eles reunidos na Assembleia Universal, na igreja triunfante. E aqui então há dois ensinos teológicos, a igreja triunfante e a igreja militante. Quem é a igreja militante? Somos nós que estamos aqui na terra militando. Quem é a igreja triunfante? Aqueles que já estão no Senhor. A igreja visível, a igreja local, a igreja invisível, são todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que encontraram em Cristo Jesus a esperança para a sua vida.
Nesse sentido, infelizmente, o número de pessoas que estão aqui não é o mesmo número do que está lá. Entende? Nem todos que estão escritos no livro de rol de membros da igreja local fazem parte da igreja universal. Por último, a igreja é a assembleia revestida de autoridade e tem todos os instrumentos para cumprir a sua missão. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Nós cantamos aqui, porque esse texto, principalmente na semana que vem, nós vamos olhar aqui a Trindade atuando diretamente na salvação. Por isso, glória a Deus, né? Glória a Cristo, glória ao Espírito Santo, porque Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Isso significa dizer que tudo que a igreja precisa no universo espiritual, ela já tem, ela já recebeu. Veja que Paulo não está falando das riquezas terrenas, não está falando da bênção da estabilidade, ele não está falando da bênção do emprego, ele não está falando da bênção daquilo que é transitório, daquilo que passa. Ele está falando da bênção que é para a eternidade. E olha o quanto nós somos abençoados. Outrora nós estávamos no mundo. Outrora nós vivíamos uma vida errante. Outrora nós vivíamos uma vida de pecado. Mas em algum momento, o Espírito Santo nos tocou. E ao nos tocar, nós passamos a entender o Evangelho. E ao entender o Evangelho, Deus colocou no nosso coração arrependimento. O que é arrependimento? É você sentir dor da sua vida errante, dos seus pecados, tudo aquilo que não agrada a Deus passou a doer em seu coração. Você sentiu vergonha das coisas que você fez no passado, das coisas erradas. Mas não apenas isso, porque se você ficasse só no arrependimento, você ficaria sem solução. Deus não apenas te deu arrependimento, mas Ele também te deu o quê? Fé. Ou seja, você se arrependeu dos seus pecados. E você colocou a sua fé em Cristo. Você correu para Jesus, porque você entendeu que você precisa de salvação. Que se você morrer nessa vida sem Cristo, você vai passar a sua eternidade no inferno. Você entendeu que mais importante de tudo nessa vida não é casamento, não é família, não é estabilidade. Todas essas coisas são importantes, mas o que é de mais importante que ficará para a eternidade é ter a salvação. Portanto, isso só pode ser entendido se o Espírito Santo lhe tocar. E se o Espírito Santo lhe tocou, você se arrependeu, você colocou fé. Arrependimento mais fé é igual a conversão. Você se converteu. Não apenas isso. No momento em que você se converteu, você colocou a sua fé em Jesus. Isso significa dizer que agora você entende que precisa de um Salvador, que a lei do Senhor você não consegue cumprir. Deus te criou para que você pudesse expressar quem de fato Ele é, mas você percebe que você é pecador e não consegue ser perfeito. E aí então você colocou a sua fé em Jesus, porque Cristo foi perfeito, Ele cumpriu a lei em seu lugar. E aí então, ao confiar em Jesus, ao depositar a sua fé em Jesus, ao você colocar toda a sua esperança em Jesus, você foi justificado. Ou seja, Deus olha para você e não mais te vê como condenado. Deus olha para você e não mais te vê como um devedor. Deus olha para você e não te vê mais como alguém que será punido para toda a eternidade, porque você pôs a sua fé, pôs a sua confiança em Jesus e recebeu a salvação. Isso se chama justificação. E uma vez que o Espírito Santo te tocou, te justificou, você foi separado por Deus para uma vida nova. Aquela vida que você vivia no passado errante, aquela vida que você vivia carnal, para satisfazer a sua carne com os membros do seu corpo, agora o seu corpo, ele serve para glorificar a Deus, para servir ao próximo, para adorar ao Senhor através do trabalho, da edificação das vidas. Portanto,
O Senhor te separou e você está num processo que nós chamamos de santificação. Isso não significa dizer que você busca ser perfeito com seus próprios esforços, sem a ajuda de Deus, não. Há uma graça de Deus que te capacita a vencer o pecado. Se você é fofoqueiro, há uma graça de Deus que te ajuda a segurar a sua língua. Se você é alguém promíscuo ou vivia uma vida de promiscuidade, há uma graça de Deus que te ajuda a se libertar disso. Se você é alguém preso em vícios, há uma graça de Deus. Existem bênçãos do Senhor que te possibilita, que te capacita a viver uma vida diferente, uma vida liberta, uma vida diferente daquela que outrora você vivia. Santificação é o quê? É o poder do pecado que ainda está presente em nós, mesmo depois da nossa conversão, não mais exerce domínio. É o poder do pecado sendo diminuído na nossa vida. É mudança de vida. É transformação de caráter. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura. Não é possível que alguém que tem de fato uma vida com Deus viva como não tivesse. Santificação. Mas há uma última bênção que nós ainda não recebemos, que é a glorificação. É quando Cristo voltar e se cumprirá em nós tudo aquilo que o Senhor prometeu, seremos perfeitos em Cristo. Portanto, da nossa conversão até a volta de Cristo, nós estamos num processo que chamamos de santificação. Quando nós nos convertemos, nós fomos batizados com o Espírito Santo. O Senhor nos deu o Espírito Santo, nos inseriu no corpo de Cristo e o Espírito habita em nós. Esse Espírito que habita no seu coração, no meu coração, é Ele que nos dá dons para servir o outro. Esse Espírito é Ele que no momento de luta, de dificuldade, Ele nos fortalece. Quantos aqui já passaram por momentos tão difíceis que você pensou, acho que eu não consigo passar por isso? Ou se você soubesse o que você iria passar, você diria, olha, eu não vou resistir. Mas quando você passou, você percebeu algo sobrenatural acontecendo que te manteve de pé. Quantos aqui já passaram por isso? Levanta a mão. Quantos aqui já tiveram experiência de ter que tomar uma decisão muito importante e você, em algum momento, percebeu que o Espírito Santo estava te guiando a fazer a coisa certa? Isso se chama, meu irmão, a presença do Consolador, do Paráclito. A Bíblia chama o Espírito Santo de Paráclito, quer dizer Consolador, Ajudador, Auxiliador, Advogado. Tudo isso o Espírito Santo é na nossa vida. O que nós precisamos como igreja? Tudo que nós precisamos como igreja, nós já temos no Senhor. Nós já fomos abençoados no passado com toda sorte de bênção espiritual. Portanto, nós como igreja podemos fazer o que a igreja foi destinada a fazer, porque é o Senhor que nos capacitou a realizar a sua obra. Por isso nós precisamos deixar de ser tímidos. Por isso nós precisamos ser ousados. Por isso nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê entendimento da sua vontade para a nossa vida, para a vida da igreja local, para que nós possamos cumprir o nosso propósito. Portanto, nós vimos aqui então nessa noite que a igreja de Cristo é uma igreja local. A igreja de Cristo é uma igreja universal. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo capacitado, revestido da autoridade do Senhor para cumprir o seu propósito. Aplicação para a gente encerrar. Por que é importante nós congregarmos? Por que é importante estarmos em comunhão na igreja local? Porque é na igreja que nós temos os meios de graça. Quais são os meios de graça? Oração, palavra, sacramentos. Portanto, na igreja nós estamos em comunhão. E tudo isso é importante, porque na comunhão o Senhor ordena a bênção. Na comunhão o Senhor ministra aos nossos corações. Quantas vezes você já pensou em não vir para o culto, porque você estava com dificuldade, você estava atormentado, você não estava afim. Como às vezes o pastor também não está afim. Eu já fui para o culto arrastado, porque eu tinha que dirigir e por isso que eu fui. Mas quantas vezes você já foi para o culto arrastado e naquele culto o Senhor falou profundamente o seu coração e você saiu completamente diferente do modo como você entrou? Levanta a mão. Quantos já tiveram essa experiência? Eu já tive várias vezes, meus irmãos. Várias vezes. Várias.
E nesse sentido, se você tivesse ficado em casa vendo o Faustão, certamente você não teria sido renovado. Portanto, irmão, qual é a aplicação de pertencer à igreja local? Na igreja local, os meios de graças estão ali disponíveis para o nosso crescimento. Não deixe de congregar. Segunda aplicação, a importância de nós compreendermos a catolicidade da igreja. Nós somos muito mais do que igreja presbiteriana, nós pertencemos ao corpo de Cristo. Por mais que haja diferença entre as igrejas, nós precisamos buscar aquilo que há em comum e entender que temos irmãos e irmãs de outras comunidades, outras tradições que fazem parte do mesmo corpo de Cristo. Precisamos ter essa visão para além da nossa igreja local, a visão da igreja universal. Há crentes espalhados em todo lugar do mundo. Nós precisamos orar por todos os nossos irmãos. Infelizmente, existem igrejas que já se desviaram tanto da palavra, mas muitas das vezes existem pessoas lá dentro daquelas igrejas que são servas do Senhor. E que muitas das vezes estão lá lutando para que a igreja ela possa voltar ao que ela era antes, ou para purificá-la. E algumas pessoas às vezes cansam de lutar e acabam abandonando. E vão para uma outra comunidade onde a palavra é ministrada com fidelidade. Mas o que é importante a gente entender é que Deus não é presbiteriano, Deus não é batista, Deus não é católico, Deus não é assembleano. Por último, nós precisamos aplicar aquilo que já foi falado aqui. Se Deus nos deu todas as bênçãos necessárias, todas as bênçãos espirituais, na região celestial, ou seja, a igreja, embora ela esteja aqui na terra, ela também está no céu. Se nós já fomos abençoados, nós podemos cumprir o nosso propósito aonde nós estamos, porque é o Senhor que nos dará, é o Senhor que certificará, é o Senhor que respaldará os nossos atos. E aí a gente precisa pensar aos santos que vivem em Éfeso, aos santos que vivem em Coelho da Rocha. Éfeso era uma cidade comercial, era uma cidade com forte idolatria, com prostituição. Mas aqui, Coelho da Rocha tem desafios. Vocês que moram aqui sabem quais são os desafios desse bairro. Sabe o que de fato é mais gritante, que mais te incomoda nesse bairro? O que existe aqui nesse bairro que te incomoda, que você tem uma percepção de que não pode continuar do jeito que está? O que a gente pode fazer para melhorar? O que a igreja ela pode fazer? Como que a igreja pode ser relevante para essas crianças que vivem o dia todo na rua sem fazer nada, perdendo a sua dignidade, cidadania, seus direitos? O que a igreja pode fazer de relevante por elas? Como nós podemos fazer dessa estrutura física, que não é a igreja somos nós, mas a estrutura é um espaço que nos abençoa, de que modo a gente pode melhor contribuir para tirar a ociosidade dessas crianças? De que modo nós podemos atender a população mais carente da onde nós nos encontramos? De que modo você pode ser relevante? Essa igreja possa ser relevante. Se essa igreja sair daqui, desaparecer, todo mundo, será que alguém vai sentir falta dela? Será que o vizinho vai sentir falta? Se você sumir de onde você mora, você vai fazer falta? Se você sumir de onde você trabalha, você vai fazer falta? Isso significa entender que os santos, que são abençoados nas regiões celestiais, foram chamados para viver aonde? Na terra. Aos santos que vivem em Éfeso, aos santos que vivem em Coelho da Rocha. Coelho da Rocha, como todos os lugares, possuem desafios. E a igreja foi plantada aqui para poder, de alguma maneira, contribuir para a edificação desse povo. Nós estamos melhorando em muitos aspectos. Existem projetos aqui em andamentos. Eu acredito que vai produzir muitos frutos. Mas podemos avançar. Podemos ir para além. Porque aquele que nos chamou, que nos colocou aqui, já nos capacitou. Podemos ser uma igreja que não tem poder financeiro. Podemos ser uma igreja pequena, frágil, limitada. Mas o que há de principal nós já temos.
É importante que haja igrejas, megas igrejas. É importante. Porque essas megas igrejas são muitas vezes elas que vão financiar a plantação de outras igrejas, o trabalho missionário, congressos que vão abençoar líderes. Mas e as pequenas igrejas? Não é porque nós temos pouco recurso que nós vamos fazer como aquela pessoa na parábola do talento. Nós vamos fazer o quê? Enterrar. Não, meu irmão. Não. Tem uma das igrejas do Apocalipse que ela é apontada como sendo pobre, mas ela era rica. E há uma outra igreja em Apocalipse que era rica financeiramente, mas o Senhor fala que ela era pobre. Somos pobres financeiramente, mas somos ricos porque a graça do Senhor já nos alcançou e nos deu tudo que nós precisamos para cumprir o nosso propósito. Amém?